Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar o canal? Tem a chave Pix no comentário fixado e também o WhatsApp de vendas. Amores, depois do vídeo sobre enraizamento, sobre raízes nas orquídeas, tá? No finalzinho vai ter o sorteio da cartela rosa de Cattleya valquiriana. Então, no finalzinho do vídeo terá o sorteio, tá bom? Não saiam daí porque tudo sobre enraizamento de orquídeas para você ter sucesso no cultivo das suas plantas. Beijos! Meus amores, o vídeo de hoje é exclusivamente sobre sistema radicular, ou seja, raízes, tá? Então é de suma importância que a sua planta estejam com as raízes bem saudáveis para a fixação da planta, sugar água e nutrientes, os adubos que você aplica na planta, os defensivos que você aplica na planta. Então é de suma importância que a sua planta esteja com um bom enraizamento. As orquídeas, elas até absorvem alguma coisa pelas folhas, tá? Elas realmente fazem isso, mas o processo é lento. Então, o ideal é que suas plantas absorvam tudo o que elas precisam pelas pontas das raízes. E é de suma importância que as raízes estejam saudáveis. Francisco, o que causa um bom enraizamento? Olha, vasos drenados, quando a planta não fica muito encharcada, um adubo rico em nitrogênio, certo? São detalhes que fazem com que a planta estimule um bom enraizamento, tá? E que permita que ela se desenvolva bem. Primeiro raiz, depois o resto, porque as raízes realmente é a chave da questão de um bom cultivo de orquídeas. Um detalhe que você também precisa saber é que cada espécie de orquídea, cada gênero, cada indivíduo possui um tipo de raiz diferente. Esse Bumbonfilo falcato possui raízes praticamente capilares, muito fininhas, muito delicadas, tá? Então, esse tipo de planta, micro-orquídeas, né, e até mesmo muitas plantas do gênero Bumbonfilo, especialmente esses asiáticos, têm raízes muito finas e sensíveis. E é importante que você tome cuidado com produtos químicos. Como são mais finas e delicadas, essas raízes podem queimar se você exagerar na dose dos produtos que você está usando. Se você molhar muito, encharcar muito, podem levar ao apodrecimento e a planta acaba se tornando fraca, debilitada, porque não tem as raízes em questão para sugar água e nutrientes, tá bom? Então tome muito cuidado com o enraizamento das suas plantas. Mas, Francisco, onde que eu posso plantar minhas orquídeas para que elas tenham um bom enraizamento? Na verdade, não importa. O que importa é o seu cuidado com as regas, com a adubação, certo? Com o manuseio das suas plantas. Igual, por exemplo, essa Cattleya mixtoglossa foi plantada nesse vaso, que é um vaso de sibídio, é um vaso alto. Eu uso muito esses vasos para plantas altas, Cattleya gutata, Cattleya mixtoglossa, Cattleya tigrina, porque essas plantas ficam altas e precisam de estabilidade. Como eu uso brita e o vaso fica um pouco pesado, as plantas ficam muito confortáveis, tá? E bem firmes. E o enraizamento vocês podem observar. Em todos os meus vasos plásticos, eu coloco uma colher do meu adubo que eu misturo, tá? E que ajuda bastante no enraizamento e desenvolvimento das minhas plantas. Nós temos um exemplo de uma planta amarrada no pó de barro, tá? Vocês podem ver que essa planta, que me parece ser uma hidrolélia, como ela não floresceu ainda, eu não tenho certeza se é uma hidrolélia espécie ou híbrido. Mas o enraizamento, né, também se tornou algo bem interessante. Então, aqui não tem como eu colocar o adubo que eu misturo, que é adubo Rimitsu, palha de arroz carbonizado e pó plim-plim. Inclusive, eu vendo esse produto tanto pessoalmente como no Mercado Livre, tá, meus amores? Então eu uso adubos solúveis, tá? Que eu jogo na minha caixa d'água e espalho nas minhas plantas. Vejam só essa constância. Vamos ver se vai focalizar, porque ela é branquinha. Essa planta foi amarrada recentemente, mas as raízes já estão apontando. Ali eu tenho um arranjo nesses tocos de madeira que eu elaboro e peço para produzir. Olha só o enraizamento. Faço uma sapata de cimento nos vasos de sibídio, coloco a madeira e amarro as plantinhas. Vejam só minhas sofronites breves, acabei de remontar esse arranjo, e ali a Cattleya forbese. Ali nós temos um híbrido complexo que eu comprei sem identificação, especialmente para cultivar e
provavelmente dar de presente, etc. Ou levar para alguma pessoa que tenha árvores em casa para amarrar, porque já está numa casca de peroba. Vejam só o enraizamento. Eu tirei do vaso plástico, a planta estava muito feia, debilitada, e a minha forma de recuperá-la foi colocando nessa casca de madeira. Não estava doente, mas precisava de um up. E ali nas folhas vocês podem observar 2 botões que vão florescer em breve. Ali temos um híbrido de Cattleya metistoglossa com Cattleya cland. Vocês podem observar o enraizamento que está fantástico. Esse tipo de vaso é um vaso muito especial, que é um vaso baixo, e ele tem aberturas pelas laterais, então eu não preciso furar. Como é um vaso baixo, eu não preciso colocar drenagem no fundo, tá? Para vasos altos, como vasos de cibídio e outros vasos de plástico, como esse, que são bem altos, eu sempre coloco cacos de tijolo, brita grossa no fundo para ajudar na drenagem, tá bom? Já esse tipo de vaso é um vaso que é baixo e já é furado, então você já pode plantar diretamente a planta, porque vai ajudar bastante no sistema radicular das suas orquídeas. Vocês podem observar que na minha plantação aqui de dendróbio, que essa área aqui mais são dendróbio, então, vasos vazados, cachepôs e vasos furados, para favorecer uma boa drenagem. Está chegando a época da floração dos dendróbios. Vocês podem observar que nesse dendróbio Hancock, as folhinhas já estão amarelando. Isso é um sinal que a planta está descartando as folhas para uma boa floração. Mas o que eu quero mostrar mesmo é como se fala? O sistema de plantio, onde os vasos são bem, até mesmo para alguns tipos de dendróbio que precisam de mais umidade, que eu uso até esfagno com palha de arroz carbonizada, eu acabo colocando em vasos vazados para ter uma boa respiração das raízes. A maioria dos vasos já são furados naturalmente, o que não são eu mesmo furo. Vejam só que interessante isso daqui. Ali eu tenho uma braçávula, tá? A braçávula Helene de Vasconcelos, que foi plantada, acoplada num cachepô. Drenagem é algo muito especial, tá? Especialmente eu que moro num local muito úmido, moro praticamente aqui atrás da minha casa, tem um brejo, dá para ver os juncos lá atrás, ó, é um brejo, e aqui sempre fica úmido. O chão é muito úmido e isso favorece o desenvolvimento das minhas orquídeas. Quando as orquídeas começam esse processo de enraizamento, tem que ter muito cuidado com as suas raízes, com produtos químicos, tá? Então eu coloco sempre uma colher de adubo aqui, aí a própria planta corre atrás de absorver as propriedades desse adubo, e tem que tomar cuidado, não encostar, certo? Às vezes você... gente, um dos perigos com relação à raiz são os caramujos, as lesmas. Então, sempre que você perceber que tem lesma e caramujo, adquira Matarex, tome cuidado ao manusear, mas adquire, tá? Para matar essas pragas, porque eles comem as pontas das raízes e fazem com que as plantas estressem. Aí a planta, se ela perder as raízes, o que acontece? Ela vai atrofiar, ela não vai gerar um pseudobulbo saudável como esse, vigoroso, porque ela não sugou nada com as pontas das raízes que foram comidas ou queimadas por algum tipo de produto químico. Nós temos um exemplo de plantio de Ricolaelia digbiana em um nó de pinho. Vejam a saúde dessa planta, como ela está bonita, está saudável e bem enraizada. Então, as orquídeas gostam realmente de ficar com suas raízes livres. Se você tiver a opção, a possibilidade de cultivar orquídeas em madeira, vocês terão muito sucesso e plantas saudáveis como essa. E é muito bom você conhecer a orquídea que você adquiriu, que você comprou. Igual essa Bructone sanguínea é uma planta de local mais seco, né? Uma planta que não gosta de ficar muito encharcada. Então, esses tipos de planta que não gostam muito de umidade, né? Gostam da umidade atmosférica, é interessante você plantar em toquinhos de madeira, igual esse toquinho Deus Vando, tem no Mercado Livre também à venda. Você pode plantar plantas especiais, plantas estrangeiras, Cattleya nubilio, Cattleya valquiriana, Sophronites cernua, coisas desse tipo. Olha só como enraiza bem, como a planta fica agradecida nesse tipo de cultivo. Aqui são síndales que eu já vendi um bocado, né, aqui pelo canal. Isso daqui é Brassicatleya felisminiana, é um híbrido natural de Cattleya granulosa com Brassavola tuberculata. Então, esse tipo de plantinha também, por exemplo, inicialmente você pode plantar num toquinho, tá? E depois plantar numa placa maior, porque essas plantas realmente ficam grandes.
vocês observem que já tem uma buchinha de esfagno que vai ajudar na retenção de umidade quando você planta em madeira. Essa é uma abraçávula ceboleta, é uma abraçávula maravilhosa, é uma planta a qual eu uso bastante para fazer híbridos e até a mesma própria espécie, tem cápsulas. Cruzei com a encíclia, cruzei com ela mesma, fiz algumas coisas interessantes. Está nesse toco de madeira há muito tempo e vocês observam a saúde dessa planta. É de suma importância que quando você plantar orquídeas, usem madeiras duráveis, como sanção do campo, roxim, paraju e etc. Aqui nós temos um bumbonfilo rufino. Então, esse bumbonfilo, ele estava sendo vendido na exposição em lequinhos, tá? E essa planta, ela tem um crescimento, assim como os outros bumbonfilos do grupo, como o careiano e o crassips, um crescimento desordenado, sem muita, né, controle. Então, eu coloquei no cachepô para que ele possa virar um emaranhado muito livre, né, em sua movimentação, crescimento. Mas como é um bumbonfilo, eu coloquei esfagno aqui dentro, porque é uma planta que exige umidade. Então, cachepô seca rápido. Para plantas que precisam de secura, como catalenobilho, braçávula, encíclia, é ok, não precisa colocar muita coisa. Agora, quando você plantar uma planta que é exigente com relação à umidade, é de suma importância que você coloque algo para reter água por mais tempo, ok? Porque senão desidrata. Algumas orquídeas, como esse Phragmipedio cardinale, também precisam de um cuidado especial. Por que, Francisco? Esse tipo de planta gosta de umidade, gosta de ficar levemente úmido ou molhado durante o tempo todo. Então, esse Phragmipedio eu plantei nesse pet descartável com retenção de água, assim como eu faço com o gênero Cataseto, plantas do gênero Cataseto e afim. Aqui eu não furo daqui para cima para que fique a água acumulada aqui, tá? E o restante é substrato e material. Vejam só a saúde dessa planta. Então, enquanto algumas orquídeas precisam ficar secas, certo? Outras orquídeas precisam ficar molhadas. Por isso que é importante você saber o que você está cultivando para você dar um cultivo ideal e ter resultados fantásticos. A maravilhosa Leliante Santa Bárbara, híbrido primário entre Lélia anceps vezes Guariante Balgeriana. Vejam só que planta mais fantástica. A minha fofurinha, que é Adrolélia prastense vezes Adrolélia lauri, cultivada no cilindro, cada dia mais bonita. Gente, que orgulho dessa planta. Phalaenopsis violácea rubra, olha só que planta, gente. Fantástica, né? Cultivada no cachepô, bem enraizada, bem feliz. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, vamos para o sorteio da cartela rosa, a qual os prêmios são Cattleya valkyriana em primeiro lugar e outros itens. Muito obrigado a todos que compraram. Então vamos revelar o primeiro nome. Vida. Aí o seguinte, eu vou abrir aqui, tá? Para mostrar para vocês o primeiro lugar, né? Que comprou pelo nome da cartela. Vamos ver. Quem comprou o nome Valkyria. Quem comprou o nome Valkyria, dá uma olhada aí, Vida, vê se você acha. Quem comprou o nome Valkyria ganhou o primeiro lugar, a qual o prêmio principal é uma Cattleya valkyriana semialba com características de feiticeirinha. Agora nós vamos cortar, certo? Para fazer os sorteios dos dois próximos ganhadores. Achou não, meu amor? Tô procurando, né? Porque parece que foi dos últimos que compraram. Valkyria, se eu acho aqui. Achei. Achou? Quem comprou? Adriano, do DDD 82. Adriano, parabéns, Adriano. Ganhou o primeiro lugar. Agora vamos para o segundo. E o terceiro lugar através do nome Picotado. Enfatizando que o Adriano ele escolheu o nome Sandra e Valkyria. Parabéns. Comprou só 2 nomes. Parabéns. Sorte. Tem uma caneta aí? Tem aí dentro aí. Dá uma olhada aí. Coloca e escreve primeiro o nome dele, por favor. Quase
quase lá, falta pouco. Vamos lá, mexer, né? Sacudir. Vamos para o segundo ganhador. Então vou olhar, mexer, mexer, mexer. Quem comprou o nome Vilma? Foi o Evandro que comprou o nome Vilma. Ok? Evandro, parabéns. Coloca aí, vida, marca segundo lugar. O primeiro nome Evandro, tá escrito em qualquer lugar aí. Eu tô procurando, achei. Evandro, coloca segundo lugar para mim, fazendo favor. Isso. Agora vamos para o terceiro e último lugar. Quem comprou o nome Isaura foi a Magali. Parabéns, Magali. Aê, Magali! Gente, obrigado. Beijos. Desliga aí, meu amor. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, essa planta, eu adquiri ela no ano passado ou retrasado, não lembro ao certo. Ela estava com canela seca, né? Era uma planta que estava na bancada do Heron Gonçalves, meu amigo, e a planta estava assim, morta, 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 morta. Então eu fiz aquele tratamento que eu sempre faço no balde com fungicida, e a planta foi se recuperando, recuperando. Aqui vocês podem ver marcas, né, da canela seca na planta. O outro pseudobulbo já secou durante o processo. Esse daqui, o rizoma estava seco também, tá? E logo em seguida, a planta, vocês podem observar que ela surgiu uma gema totalmente num local atípico, bem para trás, a qual foi a sua salvação, porque a planta inteira estava com canela seca. Então vale muito a pena lutar, tratar essas plantas, especialmente plantas especiais como essa Cattleya guttata marmorata. É uma planta bem especial e agora está aí para nos trazer alegria. Meus amores, essa é a maravilhosa Schomburgia gloriosa alba. É uma planta lindíssima. A Schomburgia gloriosa, conhecida como Schomburgia crispa, é bem comum. Que tem o padrão de coloração de pétalas e sépalas castanho claro, com labelo meio rosado. E essa é a forma alba. Ano passado eu cruzei ela com Cattleya guttata alba e com Cattleya valkyriana alba para gerar os híbridos naturais, tentar gerar os híbridos naturais da forma alba. Tanto a Schomburgia felix, que é com Cattleya valkyriana, ela com Cattleya valkyriana, e também com a Cattleya guttata, que é a Schomburgia calimaniana. Só que como eu usei exemplares de forma alba, estou na expectativa que os seus descendentes possam talvez serem albos, tá bom? Tem algumas mudas dessa planta disponível à venda para florescer no ano que vem. Plantas grandes, vou estar fazendo um pequeno vídeo para vocês. R$100 apenas, oportunidade maravilhosa. Beijos!